Então fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam relaxados, que vocês tenham aproveitado o feriado de uma forma muito tranquila, uma forma onde vocês se divertiram, que vocês brincaram e aproveitaram bastante, porque foi um feriado que comemorava o dia de vocês, o dia das crianças. Então, por mais que tenha alguns aqui que já queiram ser adultos, ainda assim são crianças, mesmo que deem lá dentro. Eu ainda me sinto uma criança, tá? Porque eu pareço ser uma, né? Mas tudo bem. Eu gosto muito de vocês, espero que tenham curtido. E hoje é terça, dia de aula. Voltamos ao nosso foco, aos nossos estudos com determinação. Voltamos a estar na nossa caminhada rumo ao fim desse ano letivo, um ano que foi completamente conturbado, um ano onde a gente passou por várias, mas que a gente chegou até aqui, que a gente vai sim, se Deus quiser, chegar até esse fim de ano com a aprovação. Você crê nisso? Então vamos embora, vamos focar, porque pra gente ter isso a gente precisa estudar, a gente precisa focar, tá certo? Continuando hoje nosso assunto sobre período colonial, a gente agora vai falar sobre a União Ibérica. Não sei se você já escutou falar sobre esse tema, eu falei sobre ele bem rápido na nossa aula de campo, espero também que você tenha curtido. Lembrando que a nossa aula de campo foi mais voltada para vocês, sétimo ano, então espero que você tenha curtido. Se você não colocou lá que gostou, comenta lá que gostou para mim entender que você gostou. Ou então fala no nosso grupo: professor, gostei da aula de campo, faz mais, vai para o museu, faz lá pra gente, professor. Eu vou fazer caso vocês tenham gostado, tá certo? Mas só se vocês gostaram, se vocês não gostaram, não vou fazer mais não. Então, hoje a gente vai falar sobre a União Ibérica. Mas o que foi a União Ibérica? Calma, que pra gente entender o que foi a União Ibérica, a gente precisa entender como ocorreu e como chegamos à União Ibérica. A União Ibérica é a união de dois reinos. Quais são eles? Portugal e Espanha. Mas professor, eles não estavam brigando entre si para ver quem ia ficar com a América. Foi, mas isso passou. Isso é águas passadas. Agora a gente vai ver um momento muito tranquilo entre os reinos de Portugal e os reinos da Espanha. Algo que chegava até a estranhar. Só que na Europa, durante esse século XVI, esse final do século XVI, ainda assim existia a conquista, ainda existia uma dominação dos mouros. Quem eram os mouros? Os mouros eram os islâmicos. A gente falou sobre essa expansão do Império Islâmico quando a gente viu lá, ó, Idade Média, o Império Islâmico, a expansão do Islã. A gente falou sobre isso. E a gente viu que os islâmicos eles vão chegar até essa Península Ibérica. A Península Ibérica é a região onde vai estar ali os países de Portugal e Espanha, até um pouco da França. Mas a Península Ibérica ela é formada por Portugal e Espanha. Durante o século VIII até o século XIII, os mouros, que são esses islâmicos, eles vão dominar essa Península Ibérica. Só que no século XIII, a gente vai ter o famoso Dom Henrique reconquistando toda a região de Portugal. Ele vai expulsar esses islâmicos daquela região e vai formar o Reino de Portugal. Na Espanha vai ser algo muito tardio. Os mouros eles vão serem expulsos com muito tempo, com muito atraso. E durante o século XVI, eles ainda vão habitar aquela região ou uma parte daquela região. Mas algo incomodou o então monarca, que com 19 anos era rei do trono português, o Dom Sebastião. Dom Sebastião, rei muito novo, com apenas 19 anos, um rei muito católico, muito devoto, ele decide montar uma cruzada. A gente falou sobre as cruzadas eram organizações militares, religiosas, com o intuito de reconquistar a Terra Santa, reconquistar Jerusalém. Então ele decide fazer uma cruzada para lutar contra esses povos chamados de povos infiéis lá na África, na região da África e do Oriente Médio. O que é que vai acontecer? Dom Sebastião ele vai montar uma equipe de guerreiros, de militares, para ir lá e lutar contra os mouros, contra os islâmicos. Só que ao chegar lá, em uma das batalhas, ele vai desaparecer. Galera, não acharam o corpo de Dom Sebastião. Era muito comum reis que queriam mostrar bravura ir para o centro de batalha, ir para a luta, mostrar que também estava com o povo.
E isso é muito comum em Portugal, principalmente em Portugal. E nessa batalha contra os islâmicos, o corpo de Dom Sebastião vai sumir. Ninguém encontra o corpo. Os soldados voltam para Portugal e Dom Sebastião não volta com eles. O corpo de Dom Sebastião não foi encontrado. Daí começa a surgir várias teorias, mas dentre todas elas, uma vai ganhar força até os dias de hoje. Isso mesmo, a gente tem mais de 400 anos e essa teoria ainda assim vai ter muito, mas muito sustento. Que teoria é essa? A teoria do sebastianismo. O que é o sebastianismo? Quando Dom Sebastião ele some, ele desaparece, cria-se um mito lá em Portugal que Dom Sebastião teria ascendido ao céu. Deus teria arrebatado Dom Sebastião e que ele viria. Ele seria o Messias. Dom Sebastião ele viria para resgatar toda a glória do reino de Portugal. Portugal seria grande, glorioso, sendo liderada por Dom Sebastião, que voltaria do céu. Essa teoria, esse mito do sebastianismo, ele também vai vir para o Brasil. Alguns brasileiros no período colonial e no período imperial até o início da República vão acreditar muito no sebastianismo. Eles vão acreditar que Dom Sebastião ele não vai só apenas voltar para liderar uma Portugal gloriosa, mas sim para livrar e trazer justiça a todos aqueles oprimidos, para trazer amor, para trazer riqueza para os pobres. É isso que o sebastianismo vai acreditar. Surge essa teoria de que Dom Sebastião teria sido arrebatado, ele foi levado para o céu, ele ascendeu aos céus. E o povo português começa a acreditar que Dom Sebastião um dia vai voltar para trazer toda a glória a Portugal. Só o que acontece? Portugal precisava de um rei para aquele momento. O rei tinha sumido. O que é que acontece? O seu avô, ou melhor, o seu tio, Dom Henrique, ele vai assumir o trono. Isso ali por volta de 1578. Mas ele logo em seguida vai morrer, porque ele era muito debilitado, era um senhor, era um velhinho já. Só o que acontece? Dom Sebastião, como morreu muito novo, ele não deixou herdeiros. O seu único parente mais próximo foi o tio que morreu, assumiu, mas morreu. Quem iria agora assumir o trono português? Aí não tinham mais herdeiros. Só que o rei da Espanha, o Filipe II, ele era neto ou bisneto, era bisneto de um antigo rei português. O sangue dele tinha sangue da família real portuguesa. Então ele vai até Portugal e ele, olha, eu quero o trono. Ele reivindica o trono, ele diz que o trono, por sangue, é dele. Só que os portugueses não vão aceitar e ele vai invadir com um poderio militar muito grande e vai forçar os portugueses a entregar o trono a Filipe. A partir desse momento, galera, Portugal é anexado à Espanha. Portugal e Espanha vira uma coisa só, com apenas um único rei para os dois lugares, que era Felipe II. Felipe II vai ser o rei da União Ibérica. União Ibérica, se a Península Ibérica são dois países ibéricos, Portugal e Espanha. A união desses países vai ser a União Ibérica. Tranquilo? Essa União Ibérica vai acontecer em 1580, quando os dois países vão ser governados por Felipe II. Aí eu te pergunto, o Brasil já existia. O Brasil pertencia a Portugal. Quem é que vai governar o Brasil? Quem vai governar o Brasil é Felipe II. Se o Brasil pertencia a Portugal e Portugal agora é dele, então o Brasil também é dele. Só que a Espanha também tinha outras regiões, também tinha colônias, como a colônia aqui na América. A gente vai ter toda a região da América Espanhola, onde toda a América onde fala espanhol pertencia à Espanha. E também, galera, algo muito importante, que vai ser essencial para a gente entender o período da União Ibérica. As colônias da Espanha no norte da Europa, que vai ser os chamados Países Baixos. Dentro dos Países Baixos vai ter um lugar chamado Holanda.
A Holanda ela vai começar a comercializar com muita gente lá na Europa, mas ela era uma colônia, era uma região que pertencia a Filipe II, era uma colônia da Espanha. Só o que acontece? A Holanda ela vai lutar pela sua independência e se torna independente. O que é que Filipe II faz? Beleza, você agora é independente. Tranquilo. Ele coloca embargos comerciais em cima da Holanda. O que são embargos comerciais? É a proibição de países que comercializam com Filipe, com a Espanha, comercializem também com a Holanda. Resumindo, a Holanda ela não poderia nem vender e nem comprar de lugares que Filipe II comercializava. Um fato positivo, um fato que era para a gente entender o embargo. A Holanda comercializava com o Brasil nesse período. Se o Brasil pertence a Filipe II e ele proíbe todos os lugares que comercializam com ele comercializarem também com a Holanda, o Brasil vai comercializar com a Holanda? Claro que não. Isso vai ser prejudicial para o Brasil e principalmente para a Holanda, se a Holanda conquistou sua independência por conta desse comércio. Desse modo, a Holanda vai começar a entrar em algumas crises. Só que algumas pessoas, algum grupo de burgueses, de comerciantes holandeses, eles vão fazer o seguinte: eles vão fundar aquilo que ficou conhecido como a Companhia das Índias Ocidentais. Na verdade, eles vão fundar duas: a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Mas vamos nos prender às ocidentais. E para que ele vai criar isso em 1621? Esses holandeses eles vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais para tentar furar ou enfrentar esses embargos econômicos. E qual é a primeira atitude deles? Invadir o território que pertencia a Filipe II. Eles vão vir para o Brasil para tentar conquistar o Brasil, para tentar tomar o Brasil. Qual é a primeira região que eles vão tentar tomar? A região da Bahia. Eles vão tentar invadir a Bahia, só que ao chegarem na Bahia eles vão ser surpreendidos por uma resistência muito grande dos colonos, de alguns luso-brasileiros. O que são lusos brasileiros? São os portugueses que tiveram filhos aqui no Brasil. Esses vão ser, ou então todas as pessoas que nasciam no Brasil vão ser chamados de lusos brasileiros. Esses vão ser os colonos. Esses luso-brasileiros vão lutar, vão resistir à invasão dos holandeses à Bahia. E Filipe II vai enviar cerca de 12 mil homens para lutar contra esses holandeses. O que vai acabar com uma derrota e expulsão dos holandeses do território baiano. Só que esse período de invasão holandesa ele não vai cessar por aqui. A Companhia das Índias Ocidentais eles não vão parar após a expulsão do território da Bahia. Eles vão tentar outro território, que a gente já conhece bem se você assistiu a aula de campo, que eu só vou comentar na próxima aula, tá bom? O próximo território que os holandeses vão tentar invadir. Espero que hoje você tenha entendido esse início de União Ibérica e esse início de invasão portuguesa ao Brasil, que a gente vai seguir na próxima aula sobre esse período Brasil holandês. Tranquilo? Espero você na próxima aula. Um beijão. Falou!